Iniciando a entrevista coletiva com o Anderson Moreira. Anderson, boa noite. Boa noite. Gostaria que tu fizesse uma avaliação, como tu viu a partida de hoje, né? Uma partida que teve poucas chances de gol dos dois lados, né? O Avaí esteve mais presente no ataque, mas o Mirassol... Eu vou discordar um pouquinho, porque eu acho que nós tivemos boas chances, Pouco cara. fez durante a partida a equipe do Mirassol também, né? Amornou mais o jogo. Queria que tu falasse também, hoje tu teve a ausência do Giovani e do Zé Ricardo, né? Que são dois pilares da tua equipe durante a temporada e hoje não estiveram presentes. Gostaria de saber se a equipe sentiu a falta deles e como é que tu planeja esses atletas para a próxima temporada, já que o contrato deles está acabando esse ano também, né? Eu assim, vou discordar um pouquinho. Acho que nosso time criou boas possibilidades, boas chances, pelo menos em 2 ou 3 momentos, chances muito claras ali, né, que poderiam ter sido transformadas em gol. Algumas que passaram, né, perto, outra que eles conseguiram cortar. Então, assim, foram boas oportunidades. E o contrário, assim, acho que a gente deu pouquíssimas oportunidades para o Mirassol. O Mirassol é uma equipe que está liderando o campeonato, está entre os 4, aí, quase que o campeonato inteiro, uma equipe madura, né? A gente ficou muito surpreso com essa mudança do jogo também, que era para ser ontem. Eles chegaram aqui na sexta-feira ainda, antes das 24 horas do jogo, mas a gente fez eu acho assim, a gente esteve muito, muito perto de ganhar o jogo, e seria merecido por tudo aquilo que nós fizemos. E quando a gente está vivendo agora aqui esse momento em que parece que ninguém serve, né? Eu acho que a gente até surpreende nesse aspecto, porque já que ninguém serve, a gente conseguiu fazer um jogo para poder vencer, né? Eu entendo perfeitamente o sentimento do torcedor, a gente compreende, né? Entendo, compreendo, mas aqui nós estamos tentando fazer o máximo diante de uma situação que não é a situação que ninguém gostaria. Eu acho que nós temos responsabilidades, todos temos, não é só uma pessoa, não é só outra pessoa, né? Todos têm um percentual de responsabilidade no que a gente não conseguiu como objetivo, mas isso não transforma todos em maus profissionais, jogadores que não valem nada, treinador que não vale nada, diretor, presidente, não, nada disso. A gente entende, mas a gente está lutando até o fim. Em muitos lugares, talvez nesse momento aqui nós não teríamos, talvez a dedicação, o empenho, que é o que a gente cobra deles constantemente, para poder terminar o campeonato, entendeu? Então a gente tem lutado, tem disputado, a gente não baixou em nada. A gente pode perder, pode ganhar jogo, mas a gente tem sempre uma forma de tentar até o último momento. E foi assim hoje. Se teve uma equipe que buscou o tempo todo o gol, foi a nossa equipe, cara. E nós, como eu falei, a gente não está disputando nada, né? Nós estamos ali no meio de tabela e a gente está tentando, cara. Está tentando porque a gente sabe que é importante para o clube até o fim fazer o melhor possível. E o Giovani e o Zé? Nós estamos com vários jogadores com algum tipo de problema. O Rodrigo hoje pediu para poder sair, o Maranhão também. Então, final de temporada, a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que alguns jogadores talvez não ficaram ainda mais marcados nessa campanha. A gente tem evitado, mas a gente tem que utilizar até o final aquilo que a gente tem. E também não dá para poder ficar lamentando. São ausências que são normais dentro de uma equipe de futebol. A gente nunca vai contar com todos os atletas à disposição. Então, mesmo com esses desfalques, acho que a equipe teve um comportamento bom para poder vencer o jogo. Erramos em algumas situações que a gente poderia ter escolhido melhor, finalizado melhor, criado melhor. Claro que a gente nunca vê que está tudo certo, mas a equipe buscou o resultado do começo ao fim. Isso, para mim, foi muito claro. Anderson, o Avaí hoje chutou 15 bolas, teve 15 finalizações do gol, mas apenas 2 foram em direção à meta. Além disso, o Avaí levou muito perigo nas bolas paradas, mas não conseguiu efetivar essa vantagem em gol. Por que esse gol não aconteceu? Gente, isso faz parte do futebol. Eu falo assim, vocês que têm tanto tempo no futebol, vocês deviam entender que o jogar bem, vamos mudar. O time do Palmeiras é bom time? É bom ou não? Sim. Tá. Você sabe quantas finalizações o Palmeiras teve outro dia? 34 finalizações. Você sabe quanto foi o jogo? 1-0. Acho que isso responde muita coisa, entendeu? Mas o Palmeiras ganhou o jogo. Exatamente, mas depois de 34, nós fizemos metade deles.
Nós criamos 15. Mas pergunta para ele se foi bom. E você viu como é que foi o resultado, como é que ele ganhou o jogo? Num rebote. Uma bola que sobrou para um que poderia ter sobrado para outro. Se você entendesse futebol na essência mesmo, você ia ver que isso acontece muitas vezes. Você pode criar, nós estivemos perto. E vocês contam finalizações. Tem chute que não tem perigo nenhum, gente. Vocês colocam lá, finalização. Dessas 15, talvez 2 ou 3 foram chances, chutes, que não causaram problema nenhum. Eu não contabilizo. A minha coisa são oportunidades de gol. Talvez a oportunidade, uma que o Pote cruzou, que o zagueiro chegou em cima da jogada, que poderia ter sido um jogador nosso ali a finalizar, para mim é muito mais perigosa do que um chute de fora da área, que vai para longe, que não tem nenhum tipo de perspectiva de gol. Então, o modo de ver futebol, às vezes, é um pouco diferente. Mas futebol é assim, às vezes você cria situações, a bola parada, o Muralha fez uma defesa muito boa, a outra, a bola passou muito perto. Infelizmente, nós não conseguimos, e às vezes isso acontece. Professor Enderson, boa noite. A respeito dessa postura do Mirassol, porque pelo menos nós de fora achamos estranho o Mirassol querendo um time que pode ser campeão também, jogar do jeito que jogou aqui na ressacada hoje. Parecia que chovia e não molhava. Te estranhou essa postura do Mirassol? E tu falaste também sobre as críticas de que o pessoal acaba falando que aquele jogador que serve, aquele que não serve, o técnico não serve, nessa hora todo mundo está com a cara virada. Eu queria que tu fizesse uma avaliação, o que tu viu de mais positivo nessa partida de hoje e a postura do Mirassol. Cara, assim, em relação à postura do Mirassol, eu não posso falar, porque isso é coisa do Moza, uma equipe muito boa, muito capaz tecnicamente. Eu te falo que nós criamos dificuldade para eles também, não foi só porque eles tiveram... Porque nós provocamos isso, nós marcamos em cima, nós pressionamos. Eles queriam muitas vezes que a gente pressionasse no momento que a bola estava muito controlada para eles, a gente teve tranquilidade para esperar o momento certo de fazer a pressão. Então a gente também fez com que eles fizessem um jogo abaixo, talvez, daquilo que eles estão acostumados, né? E aí as razões pelas quais eles não tenham, talvez, desenvolvido um bom jogo é difícil de falar. Esse momento é claro que é um momento muito ruim, a gente... É que eu falo assim, se você me perguntar, Enderson, o seu trabalho é isso aí? Não, claro que não. Né? Eu, às vezes, tenho possibilidade de desenvolver o trabalho, às vezes não tenho possibilidade. Eu cheguei aqui no meio de uma competição, sabendo exatamente como é que é. Às vezes, chegar nesse meio, você consegue ajustar e as coisas caminharem, e a maioria das vezes não dá em nada. Não dá em nada. A gente fica na questão toda de trocar, e não dá em nada. Tem clube aí que tem 5, 6, 7 mudanças, não aconteceu nada. Nós temos clubes extremamente organizados que estão brigando para não cair para a Série B agora, na Série A. Clubes que eram modelo para todo mundo. Porque isso é futebol, gente. Futebol, o campeão da Libertadores do ano passado está disputando com unhas e dentes aqui para poder não ser rebaixado. O que mudou? Nem o treinador tinha mudado de um ano para o outro. O que mudou? Futebol é assim. Às vezes as coisas, se fosse talvez num outro momento, hoje nós poderíamos ter saído aqui, você acha que com uma vitória de 2, 3-0? Acho que nós produzimos para isso. Tem um momento que as coisas não acontecem, cara. O jogador não consegue, tudo que é tão natural passa a ser mais difícil. Então, isso é o futebol. Então, assim, me perguntar, é esse o seu trabalho? Não. Eu acho que a equipe, que eu penso, poderia estar jogando de uma outra maneira. Mas ela faz coisas em determinados momentos que eu penso sobre futebol. Mas isso não é uma constância. E essa falta de constância é que acho que foi muito determinante para a gente poder estar, nesse momento, não disputando aquilo que todo mundo esperava. A gente fez, em alguns momentos, coisas muito boas, fazia um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo muito ruim, o primeiro tempo muito ruim, às vezes o segundo tempo melhor, às vezes um pedacinho do jogo muito bom, depois mal, depois bom, entendeu? A gente oscilou muito nessas questões. E para poder conquistar acesso, ganhar título, precisa de ter mais estabilidade de jogo, né? Regularidade, no sentido não de
ser uma coisa regular, mas regularidade no sentido de ter um bom desempenho mais vezes durante os jogos. Anderson, boa noite. Você citou aí que esse não é o trabalho do Anderson Moreira. Não, assim, eu estou falando que... Não, como em termos de resultados, não é o que você gostaria, resultado não, eu estou falando assim, de atuação. De atuação. Então, esse não é... Você agora disse, né, tem a chance de começar agora um novo ano, né, a montagem do elenco, né, ter um outro planejamento já buscando 2025. Duas perguntas. Questão, essas últimas partidas ainda servem para avaliar aqueles jogadores que vocês têm alguma dúvida ou não na questão da renovação? Até porque eu acredito que você está trabalhando também, né, junto com a formação do elenco para a próxima temporada como treinador. E se o Gustavo Casonati, que trabalhou contigo no Sport Cristal, é o nome que você indicou? Olha, vou repetir para não ficar claro. Eu não estou falando que o meu trabalho não está aqui, não. Eu estou falando que o meu trabalho, ele ganha, tem coisas que acontecem que não são... Porque quando você pega uma herança de trabalho, tem coisas que foram fundamentadas no treinador anterior, no processo, na formação de como jogar no começo, que é um pouco diferente daquilo que eu penso. E eu tenho que ter a humildade de saber que nem tudo vai sair do jeito que eu imagino, porque é um processo que já foi... É um ser vivo que tem... Uma equipe é um ser vivo. Né? Não sei se vocês vão entender bem essa analogia, mas a equipe de futebol, você não consegue controlar tudo. Por mais que você desenvolva trabalho e tal, às vezes ela vai para um lado, às vezes ela vai para o outro lado. Alguns jogadores que você começa a identificar e eles começam a dar um resultado positivo, eles machucam, lesionam, ficam fora, e aí você tem que buscar alternativa. O momento do jogador, que era um jogador muito importante no início da temporada, que era um jogador que todo mundo acreditava que ia fazer uma baita... De repente, esse jogador vai lá para baixo, perde totalmente a confiança, começa a não jogar absolutamente nada daquilo que ele pode jogar, e você tem que entender isso como um processo. Então, eu falo assim, tem muitas coisas que já foram feitas e executadas, e tem outras coisas que não saíram da maneira que eu acho que poderia ainda. Agora, esse é o processo, esse é assim mesmo. Eu não estou fazendo, nesse momento, nenhum tipo de avaliação. Então, assim, esqueçam essa coisa assim, estou colocando o jogador para avaliar. Não, eu avalio diariamente. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu estou avaliando várias situações. E não são questões só técnicas também. São questões questões táticas, questões comportamentais, emocionais, porque para se conquistar um acesso, e o que a gente quer não é simplesmente o acesso, a gente quer que o Avaí possa subir e se mantenha na Série A pelo maior período possível, porque um clube como o Avaí, ele só muda o patamar depois que ele fica anos na Série A. De pouco adianta subir num ano e descer no outro. Adianta pouco para um clube mudar o patamar dele. Então o Avaí precisa, né, de uma equipe que possa fazer isso numa Série B e que possa servir de base para uma Série A e que possa se manter como algumas equipes recentemente o fizeram. Né? Então é isso que a gente pensa. Né? Então, assim, eu estou conversando sim sobre algumas possibilidades de perfil de atleta que a gente acha importante. O clube tem uma responsabilidade, não é limitação financeira, não tem nada, ele tem uma responsabilidade financeira que é totalmente diferente. Então ele vai fazer os movimentos que são necessários sem fazer nada de loucura, porque isso pode fazer com que isso pode comprometer os próximos anos do Avaí. Então é uma direção e pessoas que estão na direção têm muito conhecimento, tem muita responsabilidade para poder fazer isso da melhor maneira possível. Então a gente tem conversado sobre algumas coisas, a gente tem buscado e conversado com alguns atletas, a gente tem ainda um processo de renovação de algumas situações, a gente não sabe como é que vai caminhar isso, para que lado que vai. Às vezes o jogador vem aqui nesse momento, pede um valor que a gente infelizmente não vai conseguir cobrir, e aí a gente tem que buscar outras alternativas, mas nós estamos buscando jogadores com um ótimo perfil. Né? É claro que você perguntou do Casonati, acabei de encontrar com ele, porque foi um jogador que esteve comigo lá no Sport em Cristal, um jogador que esteve muito bem. É claro que seria, né, eu sempre falaria do Casonati em qualquer equipe,
mas a gente não sabe exatamente o que poderia acontecer, e é um jogador vinculado a um clube, e a gente, acima de tudo, tem que respeitar isso, e simplesmente é um atleta que tem um carinho enorme, e sei que é um jogador que poderia ajudar não só o Avaí, mas várias equipes aqui do Brasil.